Você já percebeu que existe uma dor silenciosa que só atinge aqueles que ousam enxergar além? Não é a dor física, não é algo que os outros podem medir, mas uma espécie de ferida invisível que se abre cada vez que você percebe uma verdade que todos ao seu redor insistem em negar. Essa é a dor de quem vê o que os outros não querem enxergar. Carl Jung dizia que a visão só se torna clara quando você olha para dentro de si mesmo. Mas o que acontece quando esse olhar revela coisas que não cabem na consciência comum, quando você enxerga contradições, mentiras e ilusões que sustentam a vida de muitas pessoas e que elas nunca estão dispostas a abandonar? O resultado é solidão, isolamento e muitas vezes a sensação de que você carrega um peso maior do que deveria. E aqui está a primeira verdade que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais consciência você tem, mais dor você sente. A ignorância protege, mas a clareza expõe. Enquanto a maioria vive anestesiada por distrações, crenças fáceis e explicações superficiais, aquele que desperta se vê diante de uma avalanche de realidades nuas, sem máscara, sem filtro. É por isso que muitas vezes os mais lúcidos se sentem deslocados no mundo. Eles não se encaixam nas conversas rasas, não conseguem se satisfazer com as respostas prontas e não se iludem com os mesmos jogos que mantêm a massa entretida. Eles enxergam além, e isso cobra um preço. A neurociência confirma isso. Estudos sobre o córtex pré-frontal mostram que quanto mais ativa é a área responsável por autoconsciência, maior a propensão a crises existenciais, ansiedade e até depressão. Ou seja, saber demais não é leve, é pesado. E Jung, muito antes da ciência moderna comprovar, já sabia. Aquele que mergulha profundamente em si mesmo inevitavelmente confronta verdades que não pode mais ignorar. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora ouvindo essas palavras, porque de alguma forma você também já percebeu que não consegue mais se enganar com as mesmas distrações que antes te bastavam. Você sente que há algo além da superfície e mesmo que doa, você não pode simplesmente voltar atrás. Essa é a marca dos que despertam. Eles sofrem mais, mas também têm a chance de viver com mais verdade. E é isso que vamos explorar hoje. O fardo e a liberdade de quem enxerga o que os outros não querem ver. Prepare-se, porque a partir de agora vamos descer juntos em uma jornada que vai confrontar sua mente, mexer com suas sombras e, no final, talvez te liberte. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar um peso invisível nos olhos? É como se vissem algo que os outros fingem não existir. Carl Jung dizia que existe uma espécie de tragédia silenciosa em quem enxerga além do véu que cobre o mundo. Essa tragédia nasce porque o olhar desperto incomoda, fere e isola. Afinal, o que é mais confortável? Viver na ilusão reconfortante de uma mentira coletiva ou encarar a dor de uma verdade que ninguém ousa reconhecer? A ciência da psicologia chama isso de dissonância cognitiva. É quando a mente humana rejeita informações que ameaçam suas crenças estabelecidas. Em outras palavras, quando alguém mostra uma verdade que contraria a história que contamos para nós mesmos, o impulso natural é resistir, negar, atacar. Isso significa que quem vê o que os outros não veem, inevitavelmente será tratado como uma ameaça. E aqui começa a verdadeira dor, o isolamento. Porque perceber o que está oculto é como andar em uma sala iluminada enquanto todos os outros permanecem cegos. Você tenta alertá-los, mas eles riem, zombam ou simplesmente viram o rosto. Jung descreveu isso como a solidão do homem consciente, aquele que enxerga os abismos da psique, mas que não encontra eco em seu entorno. Essa é a dor de quem vê o que os outros negam. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano, em essência, prefere a segurança da mentira ao risco da verdade. A mentira cria conforto, estabilidade, pertencimento. A verdade, ao contrário, destrói ilusões, rompe estruturas, abala convicções.
Imagine alguém que percebe a farsa de um relacionamento, a manipulação de um sistema, a sombra oculta em sua própria família. Ele se torna o estranho, o indesejado, o que carrega uma visão que ninguém quer admitir. A neurociência reforça essa ideia. Estudos sobre o cérebro humano mostram que a amígdala, parte primitiva responsável pelas respostas emocionais, reage com medo e agressividade diante de informações que desafiam nossas crenças mais profundas. É por isso que tantas vezes, ao revelar algo óbvio, você recebe olhares frios ou palavras hostis. Não é que eles não entendam, é que não suportam entender. E essa recusa generalizada faz com que os que enxergam mais longe sejam rotulados como estranhos, como loucos ou até perigosos. Pense nos grandes visionários da história. Muitos foram perseguidos, silenciados ou ridicularizados justamente porque ousaram falar do que estava invisível ao olhar comum. Jung descreveu isso como o confronto com o inconsciente coletivo. Quando alguém descobre uma verdade que não cabe na narrativa da massa, essa pessoa é inevitavelmente expulsa do rebanho. Agora, pare por um instante e olhe para dentro de você. Quantas vezes você percebeu algo que ninguém mais parecia notar? Quantas vezes você se calou não por falta de coragem, mas porque sabia que ninguém estava preparado para ouvir? Essa é a marca do olhar desperto. Essa é a dor que corrói silenciosamente os que ousam ver. E, ao mesmo tempo, é nesse fardo que nasce a possibilidade de verdadeira transformação. Porque quando você rompe a bolha da negação, quando você ousa enxergar o que está oculto na sombra da humanidade, você se torna livre das correntes invisíveis que aprisionam a maioria. Mas a liberdade tem um preço: a solidão. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar verdadeiramente você mesmo, exige atravessar o deserto do isolamento. Exige confrontar verdades que ferem, exige olhar para dentro e encarar a sua própria sombra. O preço é alto, mas a recompensa é incalculável, porque só quem vê o que os outros negam pode criar uma vida que não seja uma cópia barata da multidão. E aqui está a grande contradição. Ao mesmo tempo que essa consciência dói, ela também salva. É doloroso ver as máscaras caírem, mas é libertador viver sem precisar de máscaras. É difícil caminhar sozinho, mas é poderoso não precisar da aprovação dos cegos. É amargo ser rejeitado, mas é doce saber que você não se traiu para ser aceito. Perceba, este é o destino dos que carregam o olhar profundo. É o destino daqueles que ousam enxergar o que está escondido na sombra da humanidade. E é exatamente aqui que começa a transformação. Porque o sofrimento de ver o que os outros negam não é um castigo, mas um chamado. Um chamado para que você use essa visão como força, não como peso, para que transforme a dor em consciência, a solidão em autodomínio e a rejeição em liberdade. Mas antes de aprender a transformar, é preciso compreender a raiz desse sofrimento, mergulhar mais fundo na psique humana e entender como o inconsciente coletivo se protege contra os que ousam despertar. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar a seguir. Perceba algo. Todo aquele que ousa enxergar o que os outros não veem, inevitavelmente experimenta um abismo silencioso. É como caminhar numa estrada em meio à escuridão, enquanto todos os demais dormem confortavelmente em suas casas, acreditando que o mundo é apenas aquilo que está diante dos olhos. Essa diferença cria dor. Uma dor que não é física, mas existencial. Carl Jung descreveu isso como a experiência da consciência em confronto com um inconsciente coletivo. Quando você vê o que os outros não veem, não é apenas uma visão a mais, é um fardo que te distancia da multidão, porque ela não está preparada para ouvir, tampouco para aceitar o que você enxerga. A maioria prefere viver na cegueira confortável. É mais fácil repetir padrões do que questioná-los. É mais simples acreditar no que já está pronto do que encarar a incerteza do desconhecido. Mas os que veem além carregam a responsabilidade de caminhar por essa floresta escura. Jung afirmava que aquele que desce as próprias sombras, cedo ou tarde, retorna com algo valioso. Mas esse retorno não é celebrado de imediato. Muitas vezes é rejeitado, ignorado ou até ridicularizado. Pense em todos os grandes nomes da história. Muitos deles foram chamados de loucos, insanos, perigosos. Só depois que suas ideias se confirmaram é que passaram a ser admirados. Mas o preço do visionário é o isolamento.
É aqui que entra a parte mais delicada. Como suportar a dor de ver o que os outros negam sem se perder nesse processo? A resposta começa dentro de você. É necessário cultivar uma força que não dependa da validação externa. Quem enxerga além precisa aprender a carregar o silêncio, a viver com a dúvida e a conviver com a resistência daqueles que ainda não despertaram. Essa é uma batalha diária, porque o instinto humano clama por pertencimento, mas pertencer em excesso mata a visão. Se você sente essa dor, talvez já esteja vivendo o papel daquele que carrega uma verdade invisível para a maioria, e é justamente aqui que mora sua transformação. Você não está condenado a ser apenas um estranho no mundo. Está sendo moldado para se tornar uma ponte entre a inconsciência coletiva e a clareza que poucos ousam tocar. Quando Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba controlando nossas vidas, ele também nos alertava que ver o que os outros não veem significa olhar para o que todos negam, inclusive em si mesmos. Por isso, a solidão do visionário é um campo de treinamento. É nesse espaço que você se fortalece para não apenas ver, mas também suportar o peso da visão. E se você chegou até aqui, já sabe que essa mensagem não é para todos. É para os que sentem esse chamado silencioso dentro do peito. Continue comigo até o final, porque ainda vamos chegar ao ponto em que essa dor pode se transformar em força e onde o isolamento pode ser usado como combustível para o seu despertar mais profundo. Mas existe um detalhe que ninguém te contou. O peso de enxergar o que os outros não enxergam não é apenas filosófico. Ele também é neurológico e psicológico. O cérebro humano foi moldado pela seleção natural para proteger a sobrevivência imediata, não para lidar com verdades profundas. A neocórtex, região responsável pela reflexão, análise e consciência, gasta energia, exige esforço. Enquanto isso, as partes mais primitivas da mente buscam sempre atalhos: a negação, o conformismo, o pensamento coletivo. E é exatamente aí que entra a dor de quem desperta. Você deixa de viver nos atalhos e passa a carregar o peso da clareza. Ver o que os outros não veem é como atravessar uma ponte que não permite retorno. Você não pode mais se iludir com as mesmas distrações. Não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais rir das mesmas piadas vazias, sem sentir um vazio por trás delas. Carl Jung dizia que a consciência é uma espécie de maldição, mas também a maior dádiva. Porque quanto mais você se torna consciente, mais percebe que tudo carrega um lado sombrio, uma parte que ninguém quer assumir. É a sombra coletiva. E quando você começa a enxergar essa sombra, você percebe que a sociedade inteira é construída em cima de máscaras. Papéis sociais, ideias prontas, convenções que escondem a realidade crua da existência. E o que acontece quando você tira a máscara? As pessoas se assustam. Elas se afastam. Não porque você está errado, mas porque a sua coragem ameaça a mentira em que elas ainda acreditam. Essa é a dor do desperto. Você caminha cercado por multidões, mas se sente sozinho. Você vê padrões ocultos, percebe manipulações invisíveis, enxerga a repetição das mesmas tragédias humanas que ninguém quer admitir. E essa solidão não é apenas social, é também espiritual. Porque o ser humano que vê o que os outros negam começa a questionar tudo. De onde vem o sentido? Por que estamos aqui? Por que repetimos os mesmos erros geração após geração? E a resposta nunca é simples, nunca é entregue pronta. Você tem que cavar dentro de si, tem que se enfrentar. E é exatamente aqui que entra o paradoxo mais brutal. Quanto mais você vê, mais percebe que não controla nada. Quanto mais você entende, mais descobre que a vida é feita de caos, incerteza e perda.
Esse é o motivo pelo qual a maioria prefere permanecer cega, porque é mais confortável acreditar que tudo tem explicação, que o mundo é justo, que existe sempre uma lógica fácil. Mas quem desperta, sabe. A vida não é justa. A vida é real. A vida é dura. E, ao mesmo tempo, profundamente misteriosa. Agora, talvez você esteja se perguntando, se enxergar causa dor, por que então buscar esse despertar? A resposta é simples e brutal. Porque ignorar não protege ninguém. O sofrimento virá de qualquer forma. O que muda é como você lida com ele. Quem permanece cego sofre de forma inconsciente, sempre culpando os outros, sempre se vitimizando, sempre fugindo. Quem desperta sofre de forma consciente, mas aprende a transformar a dor em força, a escuridão em sabedoria, o peso em significado. E é exatamente nesse ponto que Jung tocava, quando dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O despertar é um chamado para coragem. Não é para qualquer um. Não é para os fracos de espírito. E talvez seja por isso que você está aqui ouvindo essas palavras. Talvez você já tenha sentido esse incômodo no peito, essa sensação de que há algo errado, mas ninguém fala sobre isso. Talvez você já tenha percebido que a vida que te venderam não passa de um roteiro artificial e que existe algo muito mais profundo, muito mais sombrio e ao mesmo tempo libertador por trás de tudo. Mas entenda, ver o que os outros não veem não te torna superior, te torna responsável. Porque quem carrega a visão, carrega também o dever de não se perder nela. O dever de não deixar a lucidez se transformar em desespero. O dever de usar a consciência para crescer e não apenas para se isolar. E esse é o verdadeiro dilema. Como viver num mundo que insiste em negar quando você já não consegue mais fechar os olhos? Essa é a batalha silenciosa de todo ser desperto. Uma guerra travada na mente, na alma e no coração. E é exatamente essa guerra que define quem você vai se tornar. Um prisioneiro da própria lucidez ou alguém que transforma a dor de ver numa chama capaz de iluminar o caminho? Quando alguém começa a enxergar o que os outros não conseguem, ou pior, o que eles se recusam a enxergar, nasce um abismo entre você e o mundo. Esse abismo não é apenas social, ele é existencial. Você passa a carregar um peso invisível que os outros rejeitam, e é nesse ponto que a solidão se torna quase insuportável. Não é apenas o isolamento físico de estar distante das multidões, mas a sensação esmagadora de habitar uma camada de realidade que os outros insistem em negar. Carl Jung nos lembra que a consciência não é uma bênção simples, é uma ferida aberta. Quem vê além da superfície do mundo experimenta inevitavelmente uma dor silenciosa. A dor de perceber a hipocrisia, os ciclos de auto-engano, as sombras que governam cada relação humana. O homem comum pode viver anestesiado, mas aquele que desperta não pode mais voltar a dormir. É como se a cortina tivesse caído e o palco revelasse sua verdade nua, caótica, brutal, sem filtros. Essa percepção traz um paradoxo. Por um lado, ela te aproxima de uma verdade mais profunda, capaz de libertar sua vida de ilusões. Por outro, ela te afasta das pessoas ao seu redor, que preferem viver dentro das mentiras confortáveis que criaram para sobreviver. Essa dor é o preço do despertar, é o fardo daquele que enxerga o que a maioria evita. Pense em como a sociedade trata os que ousam apontar o que está errado. Desde a antiguidade, visionários e pensadores foram ridicularizados, perseguidos ou silenciados. Só muito tempo depois é que o mundo reconheceu o valor daquilo que eles enxergaram. Isso não mudou. Hoje, quando você rompe com os padrões impostos, você é visto como estranho, exagerado, complicado demais.
As pessoas preferem odiar quem mostra a verdade do que enfrentar a verdade em si. Esse processo gera um dilema psicológico devastador. Será que vale a pena continuar vendo o que os outros não veem? Será que não seria mais fácil fechar os olhos e se entregar à mesma ilusão que mantém o mundo girando? É aí que entra a coragem. Coragem de não sucumbir à tentação da cegueira voluntária. Coragem de sustentar o peso do olhar profundo. O mais cruel é que em muitos momentos você vai se sentir tentado a se calar. Vai sentir que falar, expor, questionar só gera resistência e rejeição. É nesse ponto que a maioria se rende, escolhendo se misturar novamente à massa, sacrificando sua lucidez para comprar aceitação. Mas Jung nos alerta, esse tipo de pacto mata a alma. Fingir que não vê o que já foi visto é um ato de autodestruição. É justamente aqui que você precisa compreender algo essencial. A solidão que desperta não é um castigo, é uma iniciação. Você não foi colocado nessa condição para ser esmagado, mas sim para ser lapidado. A dor que sente é um sinal de que está atravessando um território onde poucos têm coragem de caminhar. E essa travessia, embora cruel, tem um propósito: forjar em você a força de um ser humano que não depende das ilusões coletivas para existir. No entanto, não se iluda. Essa estrada é longa. Ver o que os outros não veem exige disciplina mental, equilíbrio emocional e, acima de tudo, fé em algo maior do que você. A lucidez sem sustentação espiritual pode se tornar um veneno. Quantos gênios, artistas e pensadores sucumbiram ao peso da própria visão, perdidos no abismo da loucura ou da autodestruição? Esse é o risco constante: perder-se no excesso de consciência. Por isso, ao carregar esse fardo, você deve aprender a transformá-lo em missão. A dor precisa virar combustível. A solidão deve se tornar um espaço de construção interior. Porque se não fizer isso, sua visão se converterá em maldição e você passará a desejar não ter jamais enxergado. E aqui está uma das maiores lições de Jung. A escuridão que você vê fora é um reflexo da escuridão que habita dentro de você. Quanto mais profundo você enxerga o mundo, mais é forçado a enxergar a si mesmo. Essa é a verdadeira provação. O mundo externo é apenas um espelho. O perigo real está em reconhecer que a negação, a mentira e a sombra que você condena nos outros também respiram dentro de você. É nesse ponto que muitos desistem, porque enfrentar o inimigo externo é mais fácil do que enfrentar o próprio coração. Mas se você tiver coragem de atravessar esse campo de batalha interno, vai descobrir algo que a maioria nunca descobre, que a dor de ver o que os outros negam é, na verdade, o caminho que pode levar você à liberdade. E quando esse momento chegar, você terá uma escolha: permanecer solitário, carregando a verdade como um fardo, ou usar essa visão como uma arma silenciosa para transformar não apenas a si mesmo, mas também as vidas daqueles que estão prontos para ouvir. Mas antes de revelar qual é o próximo passo, eu preciso que você me diga: você está pronto para suportar a consequência de enxergar além? Porque a parte mais sombria ainda está por vir. Há um momento em que tudo aquilo que você viu, que os outros se negaram a enxergar, começa a se tornar insuportável. É como se você carregasse uma mochila invisível, cheia de pedras, cada uma delas representando uma verdade negada, uma ilusão que desmoronou diante dos seus olhos, uma máscara arrancada do rosto do mundo. E quanto mais você percebe, mais pesado se torna seguir sozinho. Muitos desistem aqui. Muitos escolhem voltar para a caverna confortável das ilusões, fecham os olhos e fingem que nunca viram nada. Porque ver a verdade é doloroso, mas viver com ela é ainda mais desafiador. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. O despertar não é belo como o imaginamos. Ele não é um nascer do sol suave e radiante. Ele é um terremoto interno, que destrói todas as estruturas frágeis da nossa mente. Ele arranca de nós os pilares falsos daquilo que acreditávamos ser. É por isso que muitos evitam enxergar,
porque sabem que ao ver, não poderão mais voltar. E essa é a dor mais profunda de quem vê o que os outros negam, a consciência de que nunca mais será possível viver no mesmo mundo que antes. A ciência da psicologia profunda mostra que o inconsciente coletivo está repleto de arquétipos, padrões de comportamento e crenças que moldam não apenas o indivíduo, mas sociedades inteiras. Quando você desperta para esses padrões, percebe que muitas coisas que acreditava serem suas escolhas eram apenas repetições de vozes que você herdou da cultura, da família, da religião, da mídia. Ver isso é como descobrir que você nunca foi o autor do seu próprio roteiro, mas sim um personagem recitando falas pré-escritas. E aqui mora a ruptura. Quando você finalmente percebe isso, tem a chance de rasgar o script e escrever sua própria história. Mas ninguém fala da solidão desse processo. Ninguém fala da distância que você sente ao olhar para aqueles que ainda vivem no sonho. Você tenta compartilhar, mas é rejeitado. Você alerta, mas é ridicularizado. Você oferece clareza, mas é tratado como ameaça, porque sua visão expõe a mentira confortável em que muitos desejam permanecer. E não existe nada que o ser humano defenda mais do que as suas ilusões. Ainda assim, se você chegou até aqui, é porque há uma força em você que não aceita voltar a dormir. E essa força precisa ser cultivada, precisa ser honrada. Você precisa compreender que o fardo da visão é também um presente. Você não está destinado apenas a sofrer com o que vê, mas a transformar esse peso em poder. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Isso significa que a dor de ver o que os outros negam é justamente a matéria-prima da sua evolução. É ela que vai lapidar você em algo maior. Pense nisso. Toda grande mente da história, todo homem ou mulher que rompeu os limites da época em que viveu, foi alguém que enxergou o que ninguém mais via. Sócrates, perseguido por abrir os olhos da juventude de Atenas. Galileu, condenado por mostrar que a Terra não era o centro do universo. Jung, rejeitado por ousar explorar o inconsciente. Todos eles pagaram o preço da visão, mas todos eles também deixaram um legado eterno. E você? O que fará com aquilo que enxerga? Vai se esconder? Vai negar? Ou vai usar essa visão como ferramenta de reconstrução? A escolha é sua, mas saiba, se você está ouvindo estas palavras até agora, é porque algo dentro de você já decidiu despertar. E desperto, não há retorno. O que resta, então, é coragem. Coragem para assumir a responsabilidade de carregar uma visão que poucos têm. Coragem para transformar o peso da solidão em força interior. Coragem para ser aquele que caminha primeiro, mesmo que zombem, mesmo que ridicularizem, mesmo que não entendam, porque no fim, a verdade sempre vence. Se você sente essa chama, se reconhece em cada palavra, saiba que não está sozinho. Há uma comunidade crescente de homens e mulheres que decidiram enfrentar a si mesmos, mergulhar no inconsciente e sair mais fortes do outro lado. Esse espaço é para você. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa, reflexões que despertam, questionam e transformam, eu então convido você agora a se inscrever no canal. Não por mim, mas por você, para que nunca mais caminhe sozinho nesse processo, para que cada vídeo seja uma lembrança de que sua visão é um dom, não uma maldição. Clique em inscrever-se, ative o sino e faça parte daqueles que não apenas enxergam, mas têm coragem de viver a verdade que enxergaram, porque o mundo precisa de pessoas assim. O mundo precisa de você.